Bom, o que será que é melhor? Você comprar um imóvel, pensando em renda, você comprar um imóvel e colocar para investir, e aí você vai comprando outros imóveis e vai colocando para investir, para alugar, na verdade, e pegar a renda desse aluguel, ou você comprar e montar uma carteira de fundos imobiliários, né? Essa dúvida é muito comum no mundo dos investimentos e por isso nesse vídeo eu trouxe 6 pontos para a gente discutir aqui, para você julgar o que é melhor para você, porque de repente o que é melhor para mim não é melhor para você. Nós somos pessoas diferentes, acreditamos em coisas diferentes, então eu trouxe 6 pontos para a gente discutir aqui, tá? Caso você não me conheça, eu sou Alexandre Filho, esse é o nosso canal de investimento sobre finanças, investimentos e tudo mais que eu falo aqui. Fica à vontade para se inscrever se você gostar do vídeo. Se não gostar, deixa só o like e pode ir embora, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, primeiro ponto, capital inicial necessário para começar a investir. Vamos considerar o seguinte cenário. Eu quero comprar um imóvel para colocar para alugar e o outro cenário montar uma carteira de fundos imobiliários. Então eu vou considerar um apartamento aí de 300 mil reais, beleza? Em algumas cidades é um dinheiro que vai comprar uma kitnet, como em Brasília, São Paulo, dependendo do lugar do Rio de Janeiro também. Em outros lugares dá para comprar uma chácara, em outros lugares dá para comprar um apartamento normal. Então tomei como verdade 300 mil reais, tá? Quais são as metodologias mais usadas para você comprar um imóvel hoje? Financiamento. Então, nesse cenário, como é que eu faria para comprar esse imóvel? Eu teria que dar 20% de entrada, tá? 20% de entrada, porque é a regra mínima de entrada para você conseguir financiar pela Caixa Econômica. Essa regra tinha mudado há pouco tempo atrás, mas voltou atrás, mudou de novo. Sei que atualmente está em 20%. Então, eu precisaria ali de 60 mil para eu dar de entrada nesse apartamento e o restante eu financiaria. Essa é a modalidade que a maioria das pessoas fazem, tá? Só que além desse custo, eu estou falando antes da compra, eu tenho os custos também de ITBI, registro e essas coisas mais. Eu coloquei no chat GPT para pegar uma média nacional para dizer quanto que é esses custos, tá? Ele disse ali que ficou em torno de 15%, se eu não me engano, o valor do imóvel. Vou botar um print aqui na tela para você ver. Se você comprou imóvel recente, tem essas taxas atualizadas aí da tua cidade, do teu estado, fica à vontade para botar aqui nos comentários para ajudar na discussão desse assunto aqui, beleza? Então, de antemão, o que eu faria? Eu teria que ter, para eu adquirir esse imóvel, eu teria que ter 60 mil, mais uns 15 mil reais ali para colocar, para registrar, fazer a transferência e fazer tudo que é necessário para começar com esse imóvel, beleza? Então, primeiro, esse é o ponto de acesso para um imóvel físico. O segundo ponto, que seria o fundo imobiliário, eu começo com 100 reais. Ou se eu quiser, eu posso começar com 10, 20, 30 reais. Tem vários fundos imobiliários que negociam com base 10, né? Que são negociados a 10 reais a cota, mais ou menos. Tem aí o MXRF11, que é famoso, KNSC, tem vários fundos nesse valor, mais ou menos, tá bom? Não é uma recomendação, mas é para ter uma ideia. Então, primeiro ponto, barreira de entrada. Ao meu ver, o fundo imobiliário é muito mais fácil. Você basta abrir uma conta numa corretora e aí você começa a selecionar os fundos e aí é só comprar. No caso do imóvel, você tem que ter um capital um pouco maior para você conseguir comprar esse imóvel, beleza? O segundo ponto, pensando em renda, lembra que a gente está pensando em comprar esse imóvel para gerar renda. Vamos falar da rentabilidade. Então, quanto que eu receberia no imóvel de 300 mil reais, quanto que eu receberia de aluguel? A média nacional disso daí é 0,5% ao mês, tá? Mas eu vou falar de um cenário real. A minha mãe tem uma casa que ela bota para alugar. Depois que se separou do meu pai, ela ficou com uma casa e ela, desde que teve o divórcio, ela tem essa casa para alugar. O aluguel fica sempre entre 0,4 e 0,5, considerando só o que a pessoa paga por mês e que ela recebe, né? Sem considerar, por que eu estou falando isso? Porque tem meses que fica sem alugar, quando tem troca de inquilino. Então, isso tem que entrar numa conta anual. Mas aí, para facilitar, fica mais ou menos 0,4, 0,5. Na tua cidade fica quanto? Eu, por exemplo, eu moro num apartamento que aqui na minha cidade vale entre 550 600 mil, mas vamos botar 500 mil, tá? Eu pago de aluguel 3 mil reais, né? 3 mil reais de 500 mil. Então, só que além desses 3 mil reais não vai direto pro bolso do proprietário, tem a corretora no meio, tem condomínio, tem outros custos envolvidos que a gente vai falar mais para frente. Então, rentabilidade média de um apartamento, se você colocar para alugar, é 0,5 ao mês. Teoricamente, você tem que declarar imposto de renda, é o correto a fazer. A maioria das pessoas não fazem, pelo que eu sei. Mas ainda tem que botar o imposto de renda em cima desse teu aluguel aí. No caso dos fundos imobiliários, uma carteira tranquila, que você não quer correr muito risco, facilmente você atinge ali 0,8 ao mês.
tá? Uns 10% ao ano, facilmente. Inclusive, eu já gravei um vídeo montando uma carteira de 10 mil reais em fundos imobiliários. Fica à vontade para assistir, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E postei um vídeo há pouco tempo atrás também, mostrando uma carteira de fundo imobiliário que eu tenho, que tem uns 60 mil reais mais ou menos lá. E aí eu mostrei quanto que estava rendendo, como é que foi para construir. Fica à vontade para assistir também, vou botar aqui na descrição. Então, se você quiser correr mais risco, você consegue chegar no cenário atual a 0,9%, 1% ao mês. Tá? Se você quiser correr menos risco, você fica ali no 0,7%. Mas, cara, 0,8% você fica muito tranquilo com fundos sólidos. Tá? Então, no ponto de rentabilidade, os fundos imobiliários, para mim, tá na frente também. Beleza? O terceiro ponto, liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de você pegar aquele ativo e transformar em dinheiro. Alexandre, eu não entendo nada disso. Cara, é por isso que você tem que comprar o meu livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá, falando sério agora, né, eu te explico a você resolver organizar suas finanças como um todo e começar a investir. Só que para isso eu te explico de forma fácil e simples de entender esses termos, liquidez, como é que é para realizar, o que é um aporte, quais são os métodos que você tem de investimentos, quais são os títulos que você pode investir. Tem lá tudo explicado para você construir o patrimônio com calma. É isso que eu coloquei no meu livro lá. Então vai lá, eu tenho certeza que vai te gerar mais valor do que você vai pagar pelo livro, beleza? Então voltando, a liquidez é a capacidade que você tem de pegar aquele ativo e transformar em dinheiro. No caso de um imóvel, cara, o imóvel não é líquido, tá? Se você precisar realizar esse imóvel, se você precisar vender de um dia para o outro, dependendo do imóvel que você tenha, vai demorar, tá? Eu morei nos Estados Unidos de 2018 a 2020, morei por 2 anos lá, e em 2017, que eu fiz uma viagem a turismo para lá, eu conheci um casal de amigos que depois eles foram morar lá também, e aí a gente manteve o contato. Esse casal de amigos, eles tinham um apartamento muito bom no Rio de Janeiro. Na época, a avaliação desse apartamento era R$1 milhão, próximo de 1 milhão. Ele foi lá, marcou com o avaliador e tal, tudo mais, colocou para vender em 2017. E eles foram lá para os Estados Unidos na época de 2017. E aí, quando eu fui para lá, eles já estavam morando lá. E quando eu voltei para o Brasil, eles continuaram morando lá. Para resumir a história, eles só conseguiram vender esse apartamento na época que eu estava voltando para o Brasil, que era em 2020. Já tinha 2 ou 3 anos que eles tinham colocado esse apartamento para vender. E além disso, foi por muito menos que 1 milhão. Foi quase 700 mil, se eu não me engano. Né? Então, o que eu quero te dizer? Pelo fato de não ser tão líquido, dependendo de quanto que você precisa daquele dinheiro, acontece de você realizar esse patrimônio por um valor abaixo do que ele realmente vale. Né? Afinal das contas, o mercado que diz quanto que o teu imóvel vale, mas ele é pouco líquido, né? Minha avó também estava para vender um imóvel aí, se eu não me engano, faz mais de 5, ainda tá, nem vendeu. Tem um apartamento lá no Rio que ela quer vender, um apartamento pequeno, vale, sei lá, 200 mil reais. E aí não conseguiu vender até hoje, porque o pessoal oferece um dinheiro que ela acha que não vale, ela quer um dinheiro que o pessoal não quer pagar, e esse imóvel está encalhado há um tempo, e ela não quer baixar o preço. Então você vê aí, é difícil, o mercado, né, ele que dita as regras. Então, se você quiser realizar, você tem que realizar a preço de mercado. No caso de fundos imobiliários, é negociado na Bolsa de Valores. Então, todos os dias, o preço que está lá no teu home broker é o preço que as pessoas estão negociando aquele fundo. Então, é muito mais líquido para você realizar aquilo ali. Então, se você precisar, sei lá, de uma situação muito emergencial e você precisar realizar esses fundos ou não quer mais, não faz sentido ter aquele fundo, quer migrar a carteira para outro tipo de ativo, você consegue uma liquidez mais rápida nos fundos imobiliários para mover esse teu patrimônio, não fica com o patrimônio imobilizado ali, beleza? E o quarto ponto é o seguinte, custos e burocracia. O que seria isso? Nesse tópico eu coloquei o seguinte, quando você compra um imóvel, depois que você compra, você tem alguns custos que você vai adquirir só pelo fato de comprar esse imóvel. Então, por exemplo, eu estou considerando aqui que a gente vai comprar um apartamento de 300 mil reais em um condomínio. Comprando esse apartamento, eu automaticamente vou adquirir a taxa de condomínio. Né? Alexandre, mas é só comprar um imóvel na rua. Sim, mas o imóvel na beira da rua, sem ser um condomínio, ele tem um valor agregado menor. Então, se você for cobrar um aluguel no imóvel que não está dentro de um condomínio, provavelmente é um percentual menor do que um imóvel que está dentro do condomínio. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro de aluguel desde que eu me entendo desde que eu saí da casa dos meus pais, né? E desde lá eu só alugo imóveis que estão dentro de condomínio. Por quê? Porque eu quero sair para trabalhar e saber que a probabilidade de uma pessoa entrar na minha casa para roubar alguma coisa é menor. Eu quero sair para trabalhar e saber que se eu tiver que receber uma encomenda, vai ter ali a portaria para receber a encomenda para mim. São coisas que no imóvel na beira da rua você não vai ter, né? E normalmente o aluguel no imóvel da beira da rua, comparando só o preço do imóvel da beira da rua com o imóvel dentro de um condomínio, uma casa de 100 mil dentro de um condomínio,
tem um aluguel mais caro do que uma casa de 100 mil na beira da rua, né? Então, considerando isso, você pagaria um condomínio para esse apartamento de 300 mil reais, por exemplo. Além disso, você teria os custos de manutenção. Pô, Alexandre, mas ninguém bota esse custo de manutenção na conta. Mas deveria botar. Por exemplo, eu estou no apartamento ali que eu moro atualmente, eu tive que fazer manutenção nos ar-condicionados. Por exemplo, eu gastei R$ 1.000. São 4 ar-condicionados. Então, um em cada quarto e um na sala. Aí repõe gás, faz uma limpeza, não sei o que, foi uns R$ 1.000. Pô, tem umas lâmpadas lá que queimaram, já vai trocar a lâmpada. Tem um item lá, por de repente tem que pintar uma parede, tem que ajustar um negócio. Sempre isso acontece, é natural, todo imóvel acontece isso. Você tem que fazer pequenos reparos. Exemplo, minha mãe tem uma casa que ela botou para alugar. Teve um cara que ficou um tempo lá alugado nessa casa, e aí esse inquilino saiu, e aí minha mãe foi alugar para outro inquilino, a piscina começou a dar problema. Teve que fazer manutenção na piscina. Foi ver, o inquilino anterior tinha um cachorro, o cachorro tomava banho dentro da piscina e estava cheio de pelo na bomba da piscina. São coisas que acontecem de quem tem um imóvel, né, para alugar, para fazer renda. Então você adquire custo de manutenção, custo de condomínio, e se você não quiser esquentação de cabeça, não, Alexandre, mas é o seguinte, eu vou botar na mão da corretora e ela vai resolver tudo. Eu não quero dor de cabeça com esse imóvel. Beleza, então você vai pagar para a corretora para resolver isso. Para a corretora não, para a corretora imobiliária. Então tem um custo ali envolvido. Eu vou te dar um exemplo prático, real, que eu vivo na minha vida. Eu pago R$ 3.000 de aluguel hoje. O imóvel vale 500 mil, mais ou menos, que eu moro. Então, desses 3 mil, não vai tudo para o bolso do proprietário. Por quê? Porque o condomínio lá onde eu moro é uns R$ 700. Inclusive, esses dias teve obra lá, eles querem aumentar não sei o que, fazer o que, vai ter cota extra de condomínio, cada um vai ter que pagar mais R$ 500 por não sei quantos meses para cobrir essa obra aí, que foi acordado numa assembleia. Só que no meu contrato, como inquilino, eu não pago o condomínio, quem paga é o proprietário, então ele que está com esse custo. Desses 3 mil, desconta aí R$ 700 de condomínio, já vai 2.300 para ele. Tem uma corretora, que eu aluguei por uma corretora imobiliária. Então, ou ele deu um salário, um mês inteiro de aluguel para essa corretora, que diluído ao longo do ano dá mais de R$ 200 por mês. Então, desses 2.300 seriam 2.100 líquido. Vamos fazer a conta simples aqui. Em cima de um imóvel que vale R$ 500 mil. Você entende o que eu quero dizer? Dá 0,4 praticamente. Já se você tiver uma carteira de fundos imobiliários, você tem custos também. Os fundos têm custo de administração. Só que quando a rentabilidade vem para você, ela já vem isenta de imposto de renda com tudo pago. Então, aquela rentabilidade que eu falei contigo no item 2 ou 3 aqui, de 0,8 numa carteira de fundos imobiliários, 0,9, ela já vem limpa para você, sem esquentar a cabeça com troca de inquilino, com custo de manutenção, com esses outros aspectos, beleza? E o quinto ponto é com relação à gestão do patrimônio em si. Como eu te falei, ainda que você pegue o seu imóvel e coloque numa corretora, vai ter que gerir aquilo ali. Caso você queira economizar esse custo da corretora, você que vai ter que gerir o imóvel. Vai ter que fazer as manutenções quando for necessário. Você vai ter que fazer melhorias no imóvel para manter um aluguel competitivo do mercado. E nos fundos imobiliários também tem isso. Qual é o custo que você tem que investir para você fazer a gestão disso daí? É você selecionar bons ativos. Então você vai ter que sentar a bunda na cadeira, estudar alguns ativos, aprender mais sobre fundos imobiliários, por exemplo. Por exemplo, não, sobre fundos imobiliários, que é o ativo que a gente está falando aqui. Então, esse é o custo que você vai ter para gerir esse negócio. Você vai ter que sentar e avaliar de 3 em 3 meses se a tua carteira está boa ou não, se os fundos, faz sentido esses fundos permanecer na sua carteira, se tem que trocar, qual é o cenário do mercado. Então, tem um custo envolvido nisso também, beleza? E o sexto item, se você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like também, tá? E o sexto item é o seguinte, é o reinvestimento. Como assim, Alexandre, o reinvestimento? No cenário do imóvel, você tem lá um imóvel de R$ 500 mil, você ganha 3 mil de aluguel por mês. Nesse cenário, você não consegue pegar esses R$ 3.000, reinvestir no próprio patrimônio para que no mês que vem venha R$ 3.010, por exemplo. R$ 3.003. Entendeu o que eu quero dizer? Para você ir multiplicando esses imóveis, é um tempo a mais que você vai levar. Vamos supor que você comprou uma casa de R$ 100 mil. Você ganha ali um aluguel de R$ 500 em cima dessa casa. Aí beleza, você vai juntar essa grana para dar de entrada numa outra casa, para se alavancar para comprar uma outra casa, e assim vai aumentando o seu patrimônio imobiliário, né? No caso dos investimentos do fundo imobiliário, não, é mais simples. Você pegou hoje, comprou aqui uma cota pegou R$ 1.000, você vai comprar uma cota de R$ 100, uma cota de R$ 10, uma cota de 50, uma cota de... Você vai comprar várias cotas. Ao passo que
essa carteira te paga rentabilidade, no outro mês, quando ela te pagar os dividendos, vamos supor que em cima de R$ 1.000 você recebeu R$ 80 de dividendos, considerando o cenário que você está recebendo 0,8 ao mês. Esses R$ 80 você já consegue comprar novas cotas de R$ 10, por exemplo, 8 cotas de R$ 10, e pegar o teu outro aporte e investir de novo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o próprio retorno do investimento você consegue repor para receber mais no outro mês. Isso ajuda na bola de neve a crescer, na bola de neve positiva, a crescer o teu patrimônio. Então, avaliando todos esses pontos aqui, no meu ponto de vista, tanto é que é isso que eu faço com o meu dinheiro, eu prefiro formar essa parte de rentabilidade patrimonial em fundos imobiliários. Agora, não significa que esse é o único caminho. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma casa para alugar que eu falei para ela na época, mãe, vende essa casa e a gente monta uma carteira de investimento para a senhora ter uma rentabilidade. Ah, não, meu filho, é o seguinte, eu gosto de coisa no mundo físico, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de saber que eu tenho patrimônio ali, que se acontecer alguma coisa, eu tenho uma casa. Beleza, então vamos fazer da melhor forma, pega uma corretora para gerir, vamos fazer da melhor forma ali, contanto que a senhora fique bem. Entendeu o que eu quero dizer para você? Não leve como regra tudo que, pô, não, se fulano falou que é bom, então é bom para mim também. Não, pô, vê o que é melhor para você. E eu quero saber de você, me diz aqui nos comentários, é melhor para você o quê? Comprar um imóvel para botar para alugar, ou montar uma carteira de fundos imobiliários e começar a receber dividendos no outro mês dos seus investimentos? Me diz aqui nos comentários. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Vou deixar um outro vídeo linkado aqui para você assistir que vai te ajudar também, beleza? Falou, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.